Bom, na nossa última aula, nós falávamos exatamente sobre o caminho de derrocada da psicologia. Ou seja, nós vimos como que a psicologia ela sai de uma visão abrangente de ser humano, uma psicologia que formou grandes heróis, que formou grandes homens e mulheres ao longo da história, e que, de repente, ela começa a não formar mais heróis, a não formar mais grandes homens e mulheres. Muito pelo contrário, ela começa a empobrecer o ser humano. Ela começa a querer explicar o ser humano como eu explico a queda de uma caneta, por exemplo. Eu não posso usar a física newtoniana para explicar fenômenos humanos. E isso era muito nítido no surgimento da psicologia para um grupo de autores, que era exatamente Franz Brentano, depois você tem o surgimento de Edmund Husserl. Você tinha um grupo de pessoas, principalmente liderada aqui pela figura de Franz Brentano, vou até colocar o nome dele aqui, Franz Brentano, que falava, não, o ser humano é um ser espiritual. O ser humano, ele é corpo e ele é mente, mas aquilo que diferencia o ser humano de qualquer outro ser que existe no mundo é exatamente o seu espírito. O ser humano é um ente, é um ser nesse mundo que consegue, ao mesmo tempo, fazer com que a matéria conviva com o espírito. No entanto, você tinha uma pessoa que tinha um laboratório muito mais equipado, que tinha acesso ao estamento burocrático da sua época, que era exatamente o Wilhelm Wundt. Franz Brentano, defendendo a psicologia de todo sempre, a psicologia das fontes, sobre a qual nós falávamos, e Wilhelm Wundt defendendo toda essa revolução, defendendo essa revolução dentro da psicologia. Ou seja, a psicologia agora vai se tornar apenas uma ciência descritiva aos moldes da física newtoniana. Então, o que acontece? Esse momento na história da psicologia, que deu origem à psicologia moderna, foi um movimento revolucionário. Um movimento revolucionário. Às vezes a gente usa o termo revolucionário com uma conotação positiva, mas aqui a gente nunca vai usar revolucionário como sendo uma realidade positiva. Muito pelo contrário. Nós vamos usar aqui o termo revolucionário como sendo uma realidade negativa. E eu quero tirar esse tempo aqui, essa nossa aula, para poder trabalhar com você essa noção de mentalidade revolucionária, como que isso surge na história e como que isso está profundamente presente no DNA, na origem da psicologia moderna, tá bom? O que acontece é exatamente o seguinte: quando nós olhamos para a história, nós podemos rastrear o surgimento das primeiras mentalidades revolucionárias. Vou colocar aqui MR. Mentalidade revolucionária, ela tem a sua origem, muitos vão dizer que tem origem com Nicolau Maquiavel, na realidade, com as monarquias absolutistas. No entanto, eu vejo que essa realidade ela já acontece bem antes, ela acontece com Martinho Lutero, que por uma série de motivos, ele se desliga da Igreja Católica, que, olha, historicamente, sempre foi a única igreja que existia cristã, a única igreja cristã. Você tinha denominações ortodoxas e você tinha denominações romanas, ou liturgias, ou ritos ortodoxos e ritos romanos. No entanto, pertenciam a uma única realidade. O cristianismo sempre foi católico, ponto final. No entanto, a partir de Martinho Lutero, o que você tem é uma divisão, uma ruptura entre talvez a instituição mais importante da sociedade, que era o catolicismo, a Igreja Católica. Você tem uma fissura ali. E você acaba criando dois estilos de cristianismo diferentes, com doutrinas completamente diferentes e muitas vezes contraditórias. Então, eu percebo que Martinho Lutero, ele deu início a um movimento
que foi profundamente permeado de uma mentalidade revolucionária, que é exatamente o seguinte: eu destruo o antigo e instauro o novo. Tiago, mas Martinho Lutero não tinha a pretensão de destruir o antigo. Bom, eu acho que para a gente saber ao certo se ele não tinha, de fato, essa intenção de destruir o antigo, a gente teria que estudar mais a fundo aí Martinho Lutero. No entanto, o que você percebe é que o movimento que Lutero criou, o movimento protestante, foi um movimento que deixou em alguns momentos na história muito nítido esse quê de destruição do antigo e instauração do novo. Exemplo disso foi toda a perseguição católica que aconteceu na Inglaterra, quando o rei Henrique VIII decide, então, fundar a Igreja Anglicana, apoiado por quem? Apoiado pelas ideias surgidas com Martinho Lutero. Você tem as famosas inquisições calvinistas, onde Calvino, um outro líder protestante famoso, você tinha três grandes líderes no início do protestantismo, que foi exatamente Martinho Lutero, Calvino e o rei Henrique VIII. Calvino chegava nas cidades e as pessoas, para Calvino, tinham que se converter ao protestantismo, e quando não convertiam, as pessoas não se convertiam, ele literalmente matava as pessoas. Então você tinha cidades inteiras que foram dizimadas porque as pessoas não queriam se converter ao protestantismo. Então o que acontece? Esse fenômeno da destruição do antigo e instauração do novo é um fenômeno que entrou na realidade ocidental com Martinho Lutero. Por que eu digo na realidade ocidental? Porque essa ideia de que eu devo destruir o antigo e instaurar o novo, ela já estava presente aonde? No islamismo. Se você pega a ideia do Estado Islâmico, e sempre foi fazer com que politicamente o mundo, socialmente, politicamente, o mundo seja muçulmano. E para isso, para que esse objetivo ele seja alcançado, é possível, e é uma parte do processo, está exatamente na destruição da ordem antiga para a instauração da nova ordem teocrática islâmica. Olha só, vamos caminhar aqui, vamos tentar caminhar um pouco devagar aqui, para você poder entender isso. A mentalidade revolucionária, se a gente fosse comparar com uma árvore, nós poderíamos dizer que, enquanto a mentalidade tradicional, mentalidade conservadora, ela tem o objetivo de você planta uma árvore há 1000 anos, plantar uma árvore há 1000 anos atrás, e eu sempre vou conservar essa árvore, cuidar dessa árvore, tirar as ervas daninhas, podar essa árvore, colocar ali um fertilizante, ou colocar um adubo nessa árvore, eu vou cuidando dessa árvore. A mentalidade conservadora tem o objetivo de cuidar dessa árvore. Paralelamente a isso, você tem uma mentalidade revolucionária, que nós chamamos também de progressista, que fala assim, poxa, a árvore está com umas ervas daninhas aí, não presta mais. Arrancamos a árvore e plantamos uma outra coisa no lugar. A mentalidade revolucionária, ela sempre vai destruir a ordem antiga para instaurar algo novo, uma ordem nova dentro da realidade social. Então, eu vejo que isso é muito nítido com Martinho Lutero. No entanto, também é nítido das monarquias absolutistas. Você tem uma série de monarquias absolutistas. Deixa eu colocar aqui. Você tem aqui a figura de Lutero. Você tem aqui as monarquias absolutistas. Você tem, por exemplo,
todo o processo de unificação da Itália, onde Maquiavel, Nicolau Maquiavel, escreve o seu famoso livro Príncipe, onde ele vai aconselhar o príncipe lá da Itália, quais são as estratégias que ele, enquanto político, deve usar para poder conseguir, então, fazer com que todos aqueles reinados que existiam na Itália se tornassem um único reinado, e um reinado regido por esse príncipe. Você tem o surgimento, então vamos pegar aqui, vamos colocar aqui Itália, representada aqui por Maquiavel. Você tem, por exemplo, o rei Luís XIV da França. Você tem aqui França. Você tem aqui o rei Luís XIV da França, que, dentre outras coisas, que ficou conhecido como o Rei Sol, que, dentre outras coisas, ele vai dizer o seguinte: o Estado sou eu. Eu mando nessa jossa aqui, eu mando nessa bagaça toda aqui, e todos vocês têm que me obedecer. Né? Você tem o próprio rei Henrique VIII. Aqui. Henrique VIII. Que acaba, então, se tornando... deixa eu colocar aqui, seguir o nosso padrão em Inglaterra. Inglaterra, você tem aqui o rei Henrique VIII, que vai se tornar a maior autoridade na Inglaterra, autoridade tanto política quanto religiosa. Algo que você só via lá nos antigos impérios gregos, a cultura grega arcaica, que você tinha a figura da autoridade política, da autoridade religiosa, ou mesmo o Estado judaico, né, antigo. Né? Você vai perceber isso também. Então, as monarquias absolutistas, qual é a grande característica delas? A grande característica dessas monarquias está exatamente naquilo que nós chamamos de centralização do poder. O poder, ele está centralizado nas mãos de uma única pessoa. Ou seja, quando isso acontece, quando eu quero centralizar as mãos em um poder, eu preciso instaurar um movimento de quê? De derrubada. É impossível eu conseguir. É impossível, por exemplo, o príncipe lá do Nicolau Maquiavel conseguir fazer com que todos os outros reinos da Itália simplesmente falem assim: eu acho você legal, pega o meu reino para você. Não, isso não vai acontecer. Então, o que precisa acontecer é um movimento de derrubada, onde nesse movimento de derrubada você tem o surgimento de revoltas civis, que são, é muito importante isso, toda revolta civil, ela é liderada por alguém. E esse líder, geralmente, ele vem de uma ideia utópica de sociedade. Ele vem de uma ideia de como que o mundo pode ser caso aquelas pessoas que estão ali se aliem a esse líder, se tornem aliados desse líder. Então, o que acontece é o surgimento de ideias utópicas de mundo. Por que utópicas? Porque são ideias que surgem, que não têm um respaldo na realidade. A realidade não traz indícios de que ela vai se tornar aquele mundo que está na cabeça daquele líder. Não. Aquele mundo que está na cabeça do líder é um mundo que surgiu na mente dele. Não necessariamente esse mundo ele vai ser possível de ser replicado no chão da realidade. Mas o que acontece é que os movimentos de derrubada, os movimentos revolucionários, eles vão empreender revoltas civis na esperança de que essa ideia de mundo ela seja um dia possível. Esse mundo que eles tanto sonham sejam possível um dia. E aqui nasce, então, o surgimento daquilo que nós chamamos de ideologias. O que é uma ideologia? A ideologia ela surge como uma ideia de mundo.
Eu tenho uma ideia na minha cabeça que não foi testada pela história, não foi comprovada pela realidade, mas eu vendo aquilo como se fosse algo testado e aprovado pela realidade. Testado e aprovado pela história. Então, no fim das contas, o que é uma ideologia? É uma venda. Eu vendo ideias falsificadas para as pessoas. Ou que têm chances muito grandes de serem ideias falsificadas. Se você pega, por exemplo, o comunismo, vários e vários países na história do último século já tentaram implementar o comunismo dentro dos seus países. Mas toda vez que você vai conversar com um comunista, ele vai olhar para você e vai falar o seguinte: aí você fala, vamos lá, União Soviética, Cuba, Venezuela, vamos lá, que mais? China. Você mostra um monte de atrocidades históricas que o comunismo fez. Você mostra um monte de provas de que o comunismo não dá certo e a pessoa fala, não, é porque o comunismo nesses países não foram implementados como eles deveriam ser. Meu Deus, quando que vai ser... Será que o povo é tão burro assim? As mentes mais geniais de um país não conseguem implementar uma teoria de uma forma certa, que possa ser aplicada dentro de um país? Todo mundo fez errado. É possível isso, cara. Ou eu acredito que ninguém aplicou o comunismo certo, os últimos mais de 100 anos que nós temos aí de pensamento marxista, ninguém nunca conseguiu implementar o comunismo, ou eu acredito que essa parada, esse negócio chamado comunismo não dá certo. Ou ninguém soube aplicar, ou, de fato, esse negócio já foi testado na realidade e você sabe que não dá certo. Ponto final. Né? Então, o que acontece a mentalidade revolucionária, ela tem uma característica muito específica que teve sua origem lá, aí sim, né, nas monarquias absolutistas, centralização de poder, movimento de derrubada, revolta civil, ideias utópicas de mundo que dão origem a uma ideologia. Eu falei aqui do comunismo, mas você tem ideologia positivista, a ideia do famoso ordem e progresso, a ideia de que o tecnicismo tem que reger a sociedade. Então, a sociedade ela deve ser governada não pelas pessoas mais virtuosas, mais capazes, olha só, como Platão havia pensado uma sociedade. Como Agostinho havia pensado uma sociedade. Não. A sociedade ela deve ser regida pelos técnicos. Então, basta eu colocar uma pessoa que num cargo de tecnologia, uma pessoa que entende de tecnologia, eu coloco num cargo político alguém que estudou ciências políticas, eu coloco num cargo eu coloco num cargo de professor de física, alguém que já estudou física, entende de física, e pronto, tudo vai se resolver numa sociedade. A grande questão é que os positivistas esquecem de que o ser humano tem uma dimensão moral. O ser humano não existe relação direta entre a pessoa ser boa e a pessoa ter uma capacidade extremamente técnica em alguma coisa. Quantas pessoas que eram muito boas em alguma coisa, você conheceu essas pessoas, elas eram muito boas naquilo que faziam, no entanto, não deram certo nunca dentro de uma profissão, no emprego, não se davam bem com as outras pessoas e foi demitida, enfim. Né? Porque o que acontece? A parte técnica, o fazer a coisa, não dita se essa pessoa vai ser boa para um país, para uma sociedade ou não. Você tem o fascismo, que é um braço do comunismo, né, que se separou que veio tem sua raiz no comunismo.
Você tem uma série, gente, uma série mesmo, de pensamentos ideológicos que surgiram, o próprio pensamento de Kant, Immanuel Kant, pensamento ideológico, cientificista de Immanuel Kant. E o que acontece? Voltando aqui na origem da psicologia moderna, o que você percebe é uma disputa entre um pensamento psicológico conservador e um pensamento psicológico revolucionário. Gente, o pensamento conservador, ele não é uma ideologia, tá? Isso é muito importante você saber. O pensamento conservador é: vamos continuar com a realidade como ela é, como ela sempre foi, mas nós vamos fazendo melhorias que nós vamos pontuando, vamos validando aos poucos. Ou seja, cara, já se estudava, já Edmund Husserl foi discípulo de Franz Brentano, desenvolveu a fenomenologia. Já o caminho da psicologia tendia a um estudo mais aprofundado a respeito de fenômenos humanos, funções psíquicas, memória, afetos, percepção, todas essas realidades, elas já vinham sendo estudadas pela psicologia. Mas conservando aquela imagem do ser humano, aquele ser humano que é corpo, mente e espírito, sem reduzir o ser humano. Você tinha um grupo que se preocupava, então, em conservar as grandes raízes da psicologia, das fontes da psicologia de todo sempre. O que Wilhelm Wundt fez foi exatamente o seguinte: não, nosso foco não é a pessoa humana. Wilhelm Wundt e seus companheiros tinham muitos outros interesses próprios do estamento burocrático. Wilhelm Wundt viveu numa época onde a Revolução Industrial estava em alta. O grande clamor das indústrias era por produtividade. Produtividade se vem através de estudos experimentais, estudos comportamentais. E tudo isso, a quem Wilhelm Wundt estava servindo? Será que estava servindo ao ser humano? Estava buscando ajudar esse ser humano a se tornar uma pessoa virtuosa, a ajudar esse ser humano a realizar o seu propósito de vida, aquilo que ele nasceu para ser? Ou estava preocupado com interesses que poderiam trazer benefícios para ele no curto prazo? Ou estava inserido, às vezes nem era uma questão pessoal do Wundt, mas será que Wundt ele não estava bebendo de ideias, de visões de mundo, que também nessa época eram muito em alta, né? Se acreditava que por conta da primeira, segunda, terceira onda da Revolução Industrial, se acreditava que as pessoas, por conta do desenvolvimento tecnológico, aqui é o positivismo entrando, né? Por conta do desenvolvimento tecnológico, técnico, as pessoas chegariam um momento onde as pessoas não sentiriam mais culpa, onde as pessoas não sentiriam mais dor, onde as pessoas não morreriam mais. Será que Wilhelm é contaminado com essa ideia progressista de que a ciência vai trazer a cura para todos os sofrimentos, todos os males da vida de uma pessoa? Será que Wilhelm, com essa visão ingênua, com essa visão utópica, será que ele, pautado por esses ideais, então, não criou uma psicologia, não protagonizou um movimento revolucionário, porque não foi só ele, foi uma série de outros pensadores que já comungavam desse tipo de pensamento? Será que Wilhelm ele não foi simplesmente alguém que errou na história porque não conseguiu encontrar o que era a verdade e o que era ideologia? Essa pergunta ela fica aí, ela paira. Ainda não descobri a resposta para essa pergunta. Quem sabe um dia eu possa descobrir a resposta para essa pergunta. Mas a grande questão é a seguinte:
a psicologia, nesse momento, não estava interessada na verdade. Estava interessada em qualquer outra coisa, menos na verdade. E nós sabemos, desde a psicologia das fontes, desde Sócrates, que um ser humano que não busca, que não vive da verdade e pela verdade, é um ser humano que não tem sentido na vida. O ser humano que não tem sentido na vida é um ser humano que adoece paulatinamente, psicologicamente, fisicamente. Está mais exposto à depressão, está mais exposto ao Alzheimer, está mais exposto a ter um AVC, coisas tão comuns, né? E quem sabe, né, a gente ainda possa acordar para essa realidade, que um ser humano que não busca a verdade é um ser humano doente. O ser humano da psicologia moderna, de acordo com os moldes que Wundt criou, não comportam esse ser humano que busca a verdade, que busca um sentido na vida, porque é um ser humano sem espírito. É apenas um organismo vivente, nada mais do que isso. Nós vamos ver na nossa próxima aula que como que nós podemos então fazer para novamente resgatar esse ser humano. Resgatar esse ser humano. Essa ideia de ser humano que busca o bem, busca a verdade, busca o amor, busca o belo, busca a unidade mais profunda. Tá? Isso tudo nós vamos ver na nossa próxima aula. Eu queria só que você entendesse, em linhas gerais, o que se trata aí, a mentalidade revolucionária e como que isso se impregnou de uma maneira positivista dentro da psicologia moderna. Tá bom? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Grande, grande abraço.